Olá, sou Ana Paula, psicóloga, gestalt terapeuta, terapeuta sistêmica e criadora do Psicomais. E eu tô aqui hoje para falar sobre psicoterapia. Tem muitas pessoas que perguntam, né, e tem várias dúvidas com relação à terapia. Como, por exemplo, como posso saber se eu preciso de terapia? Isso é uma dúvida muito comum. Será que eu preciso de terapia? Como que eu posso saber se eu preciso? Vamos pensar um pouco nas demandas que chegam para nós aqui na clínica. A primeira demanda que chega muito são as demandas médicas. O que são as demandas médicas? Pessoas portadoras de dores crônicas, pessoas que têm a fibromialgia, que têm síndrome do intestino irritável, pessoas que vêm com comprometimentos físicos, orgânicos, que levaram essas pessoas a procurarem um médico, seja um gastro, seja um neurologista, seja um reumatologista, enfim. As demandas médicas que vêm por questões de dores crônicas, por questões orgânicas, né, doenças, são as que mais chegam, né? A partir da doença física, chega-se ao psicólogo. E por que chega-se ao psicólogo? Vamos pensar, né, que, por exemplo, quem sofre de fibromialgia, que é uma questão extremamente complexa, a fibromialgia, ela precisa passar por diversas formas de tratar isso. Então, tem um tratamento que ele é medicamentoso, tem um tratamento, né, que ele é fisioterapêutico, tem um tratamento que ele é dentro da terapia ocupacional. Então, ele tem várias abordagens, né, para dar conta, né, de uma síndrome, de uma dor, né, de algo que acometeu organicamente, que acometeu o corpo dessa pessoa, mas que está incluído ali também as causas psicológicas, né? Ou seja, as emoções, né? A fisiologia das emoções, né? A fisiologia dos nossos circuitos libidinais, né? Então tem várias questões que estão no âmbito psicológico que interferem, né, no tratamento médico, por exemplo. Uma outra demanda que chega são as próprias questões psicológicas, que tem uma conversa, tem uma interação muito grande com as questões médicas, que são as síndromes depressivas, né, que é a depressão, que são as síndromes ansiosas, né, as questões fóbicas, a síndrome do pânico. Então, são questões que envolvem, né, são questões que a pessoa vive isso na sua esfera psicológica e que chega na terapia para tentar entender, né, o seu processo depressivo, que vem entender, né, os seus processos ansiosos, que vem entender os seus processos fóbicos, né, os bloqueios emocionais, as angústias, né? Quantos processos, né, de síndrome de pânico a gente acolhe, e várias outras que você pode pensar que estão nesse aspecto psicológico. Uma outra demanda que chega também são as demandas relacionais. Relacionamentos familiares, relacionamentos amorosos, relacionamentos de trabalho, né, relacionamentos diversos. Como se relacionar, como sofrer menos nas relações, como entender, né, o meu padrão psicológico, como entender, né, a forma como eu me relaciono e o que isso tem a ver com todo o meu sofrimento. Então, isso também é uma procura muito grande dentro da clínica psicológica, o nosso campo relacional. Quem sou eu em relação, né? Quando eu caso, quando eu tenho um filho, quando eu vou para um trabalho, né? Quando eu mudo de cidade, né? Enfim, todas as situações, né, relacionais da minha vida nos trazem uma gama de sofrimento muito grande. Então, são demandas que chegam na clínica. E tem a demanda, né, daquela pessoa que vem em busca de um autoconhecimento, né, que vem em busca de se entender, de entender sua existência, né, de entender a si mesmo, de como potencializar mais a sua vida, né, como ter uma vida mais potente, como ter uma vida mais livre, como ter uma vida mais encantadora para si mesmo, né? Então, como se conhecer, como entender o seu trajeto de vida, né? Que são as demandas do autoconhecimento, né? São as jornadas,
né, individuais, são jornadas, né, que a pessoa tem uma demanda existencial muito grande, né, dentro de si, uma curiosidade, uma vontade de ser, né, de se entender como ser humano. Né? E, então, assim, são essas principais demandas, né, que chegam, né, uma complexidade humana muito grande. Então, você pode tentar pensar, né, quem é você nessas demandas, como que você está nessas demandas, qual é a sua carga de sofrimento psíquico, emocional, existencial, né, para você poder ir analisando a sua vontade ou não, necessidade ou não de fazer uma psicoterapia. E uma outra dúvida que chega muito grande, né? Tá, mas aí eu decido fazer a terapia, mas o que que eu falo? O que que é exatamente um processo terapêutico? Né? Então, na terapia, né, você vai colocar muito, né, as suas questões que são vividas no seu dia a dia. É a sua rotina, é a sua fala, suas reflexões, né? São as demandas diárias, semanais, mensais, é o banal da vida, né? É a sua vida acontecendo, sendo relatada por você. E o que que tem nesse relato da sua vida, nisso que você traz na sua fala? Ali, né, o psicólogo vai fazer aquela costura. Ali ele vai pegar, né, dados da sua fala, né, com todo o conhecimento que um psicólogo tem de todo um processo humano que acontece, né, de todo um circuito libidinal, emocional, né, mental, e ele vai pegar a partir dessas falas, né, aquilo que sugere, né, aquilo que pode estar trazendo o seu sofrimento, aquilo que está incoerente, aquilo que está fora do contexto, aquilo que você não percebeu, né, que não está bem, aquilo que você normalizou quando não era para normalizar, né, aquilo que o seu entendimento foi fazendo uma construção que virou uma grande cilada, né, aquela crença, né, que você tinha tanta certeza da eficácia daquilo e não percebeu, né, que ela justamente trouxe o princípio do sofrimento para você. Então, assim, a partir dessa fala, que aparentemente é uma fala tão cotidiana, né, uma fala tão simples, uma fala tão diária, né, é a partir disso que essa costura, né, que essa relação terapêutica vai acontecendo, que a gente vai pegando falas, frases, entendimentos, conhecimentos, conceitos, né, e a gente vai tentando fazer essa costura, né, aonde que isso se encaixa em todo o sofrimento ou em toda a problemática que está acontecendo. E como que a terapia funciona? Ela realmente funciona? Ela é eficaz, né? Eu posso vir e fazer uma psicoterapia com a certeza de que vai acontecer algo bom, que vai ser transformador, né? Então, vamos pensar o que é um tratamento, qualquer que seja, um tratamento médico, um tratamento psicológico, qualquer tratamento que você se disponha a fazer. O tratamento ele é muito mais eficaz, ele é tão mais eficaz quanto o seu engajamento for também. Se você vai ao médico e você tem um tratamento para ser feito, se você tem remédios para tomar, se você tem exames para fazer, né? Então, assim, se você não se engajar no seu tratamento medicamentoso, médico, né? O resultado não vai ser muito bom ou até inexistente. Então, se você não tomar os remédios que o seu médico está te propondo, se você não engajar no tratamento que você precisa fazer, que é proposto para você, né, então o resultado também não vai ser satisfatório. Então, todo tratamento depende do seu engajamento nele, da sua constância, da sua frequência, da seriedade com que você encara isso, né, com como que você está se vinculando ao seu próprio tratamento. Então, no tratamento psicológico acontece isso. Então, se o paciente não se engaja, não vai às sessões, não tem o seu engajamento, não vai ser tão eficaz. Se o paciente está lá engajado, né, disposto, com vontade, acreditando no tratamento, né, o tratamento se torna eficaz, percebe? Né? Psicólogo não é milagreiro, né? É um tratamento, é uma relação. Médico, mesma coisa, é uma relação, é um tratamento, né? Então, todo tratamento que você se dispõe a fazer precisa ter a sua disponibilidade, entrega, engajamento. Né? Então, a eficácia da terapia depende tanto do dom do terapeuta ali, do estudo do terapeuta, quanto,
né, do engajamento do paciente. E quanto tempo dura, né? Isso é uma questão que sempre trazem, né? Quanto tempo dura uma terapia, né? Então, vamos pensar nas várias possibilidades, né, que a gente tem num tratamento. Se eu tenho, né, uma questão pontual, né, se eu tenho uma questão fóbica que eu quero trabalhar, né, se eu tenho uma questão, se eu tenho um transtorno ansioso que eu quero trabalhar, né, se eu tenho questões mais pontuais, né, o tratamento tem uma certa duração, dependendo de cada pessoa, né. Se eu tenho uma questão crônica, né, esse tratamento ele é muito mais longo, percebe? Né? Então, a duração do tratamento vai depender muito, né, das questões que eu tenho, vai depender muito, né, do que eu tô trazendo, né, como tratamento, como coisas para serem tratadas. Então, existe uma diferenciação entre as coisas que são crônicas, ou seja, que tem um caminho, né, longo, complexo, né, dentro da gente. Tem questões que são mais pontuais, algumas questões relacionais, né, lutos, separações, né, maternidade. Tem questões que são mais pontuais, né, que é uma fase da nossa vida e que a gente vai trabalhar aquilo. E tem questões psíquicas que são crônicas, algumas síndromes depressivas, né? A fibromialgia mesmo, ela é uma questão, né, bem mais complexa, né? Então tem questões psíquicas, né, que a gente considera que são questões mais crônicas, ou seja, que demandam um tempo de elaboração maior, que demandam um tempo, né, de estar em tratamento maior. Então, a durabilidade, né, a duração da terapia, ela vai depender muito dessas questões, da minha constituição, né, daquilo que eu estou trazendo, né, para ser tratado. Então, isso é uma coisa bastante individualizada. Uma outra questão que trazem muito, né? Qual a melhor abordagem, né? Quais são as abordagens? Como escolher uma abordagem psicológica, né? Dentro da psicologia. Então, assim, nós temos diversas abordagens, né? Temos as psicodinâmicas, as comportamentais, a gente tem as existenciais, humanistas, né? A gente tem as terapias sistêmicas, a gente tem, né, uma grande quantidade de abordagens dentro da psicologia, né? Todas elas são eficazes. O que eu gosto de falar sempre, né? A grande diferença está, né, na relação do terapeuta com o paciente, né? Então, assim, cada abordagem tem a sua clientela, cada abordagem, né, tem o seu jeito de funcionar, todas são eficazes. Eu gosto muito de pensar, né, que um bom terapeuta em qualquer abordagem, né, consegue conduzir uma boa terapia. Eu costumo dizer também que um paciente engajado no seu tratamento, né, ele consegue êxito em qualquer abordagem, né? Então, e tem a questão da identificação, né? Então, quando você vai para uma entrevista com um psicólogo, precisa acontecer ali um engajamento de ambos, precisa acontecer ali, né, um match. Né, deu match, ou seja, a gente se entendeu, a gente se encaixou, a gente vai conseguir fazer uma vinculação para o tratamento. Então, todas as abordagens são bem-vindas, todas as abordagens são eficazes, né? Foca na relação terapêutica. Como é a sua relação com o seu terapeuta? É uma relação que deu match? É uma relação que pode dar certo. Percebe? É uma relação que o tratamento vai ser bem conduzido, o tratamento vai ser eficaz, né? E tudo vai dar certo. Essas são então algumas questões sobre o processo da psicoterapia, são dúvidas que são frequentemente trazidas até aqui, né? Então, pense sobre isso, veja se você se encaixa, né, nessas demandas, veja se você está no seu momento de fazer uma psicoterapia e dê o start e comece.